Olá, iniciando agora a última parte da nossa conferência em vídeo, eu queria colocar um pouco da história, de como é que a gente chegou a ter então um sistema de saúde dessa maneira, e como é que a atenção primária veio a ficar em evidência. E se a gente caminhar um pouquinho para trás, 30 anos mais ou menos, a gente vai chegar em 1978, que foi um marco para a atenção primária, especificamente e para as reformas de sistemas de saúde nos diversos países pelo mundo. Foi numa conferência, então, que ocorreu em Alma-Ata, né, na Rússia. A cidade, o nome é Alma-Ata, especificamente sobre a atenção primária e sobre a necessidade dos países de orientarem os serviços de saúde, os diversos serviços de saúde pelo mundo, orientados pela atenção primária. Depois desse marco, dessa conferência, realmente houve uma grande influência disso aí pelo mundo e não foi diferente no Brasil. No Brasil, o que se sucedeu foi que na década de 80 houve um grande movimento de redemocratização do país, culminou com a Constituição já no período já democrático, né, de 88, com a Constituinte e com a Constituição de 88, e aí saúde passou de algo seleto de um grupo, quer dizer, quem tinha acesso a serviços de saúde eram os trabalhadores formais, né, e alguns outros da área rural, passou-se a ter um sistema público universal, todos então teriam, em tese, né, o que estava escrito era acesso à saúde, como vocês viram no artigo 196 da outra parte da conferência, dessa conferência que está em vídeo. E isso aconteceu no Brasil, mas aconteceu em vários outros países muito antes, né? Os países mais desenvolvidos, com exceção dos Estados Unidos, fizeram reformas, né? Umas mais abrangentes, outras menos abrangentes. Nos anos 90, né, o que ocorreu foram reformas econômicas liberais que, por detrás desse motivo econômico, ocorreram, logicamente, reformas no setor saúde, que é um setor que agrega uma grande quantidade de recursos e existe uma economia por detrás muito intensa, né, envolvida. Agora, se a gente for mais fundo realmente na história, pelo menos no século XX, a gente vai ver que em 1920, né, um médico da Grã-Bretanha chamado Dawson, né, depois ele passou a ser Lord, né, então Lord Dawson, ele escreveu um relatório publicado em 1920, mas foi escrito logo depois da Primeira Guerra Mundial, onde ele simplesmente ele conseguiu colocar escrito a ideia central de uma organização de serviços de saúde e trouxe a ideia de distrito de saúde. Uma ideia que, na verdade, a gente utiliza demais hoje em dia, né? A gente fala em distrito, em regionalização, em um certo distrito de saúde, e isso veio, no fundo, lá do relatório de 1920 do Lord Dawson, lá na Grã-Bretanha. Lógico que esse relatório também influenciou muito a reforma que houve de saúde lá na Grã-Bretanha, no Reino Unido. E aí vocês estão vendo aí uma figura que é esquemática do relatório dele, do relatório de Dawson, que mostra exatamente essa estrutura de distrito. Então, a hierarquia é muito nítida. Você vê eu vou colocar aqui, os serviços domiciliares, né, junto, próximos com o serviço de atenção primária. Aqui seriam os centros de atenção primária, esses pontos maiores pretinhos aqui. E os menores seriam até os serviços domiciliares, como está aqui na legenda lá embaixo, né? Então, esses pontos aqui de serviços de atenção primária, né, e mais os serviços de visita domiciliar, eles convergem, na medida da necessidade, a um serviço secundário, né? E veja que eles se comunicam também. Então, determinado serviço que é disponível nesse aqui pode ser a referência, por exemplo, para um outro nível primário, quer dizer, um primário junto com o primário aqui, né? E isso ocorre em outros pontos. Isso foi esquematizado dessa forma no relatório Dawson. O nível secundário ele vai se comunicar com a terceira hierarquia aqui, que seria os hospitais universitários. Nesse momento ele já colocava hospitais de ensino aqui, né, no relatório. Além de outros serviços, que seria essa parte dos verdinhos aqui no relatório. Muito bem. Então, em 1920 você via essa organização. E a gente vem discutindo isso, inclusive nessa conferência, bastante sobre os 3 níveis de atenção à saúde, de assistência à saúde. Então veja você que a coisa é bastante antiga. E o que faz isso ser absolutamente
relativo entre países é exatamente o desenvolvimento social e econômico que ocorreu, cultural também, né? Então, indo mais à frente, a gente vê então que essa pirâmide ela não é adequada. Ela consegue estabelecer hierarquias, como se para se chegar ao topo é necessário passar pela base, né? Isso ela consegue dar essa ideia, mas ela dá uma falsa ideia também de importância, digamos assim, né? Então é como se o topo, o pico, fosse algo mais importante. E aí tem outras formas de descrever essa relação. Por exemplo, o diagrama de Venn coloca-se interseções entre as atenções primária, secundária e terciária, né? Então há serviços, digamos, que compreenderia os dois tipos de atenção. Um determinado centro de saúde da família que tivesse, por exemplo, um laboratório de patologia clínica ou de análises clínicas ou então um raio-x, você poderia então, entre aspas, caracterizar como atenção secundária, porque tem algo de diagnóstico ali envolvido, né? Ou então, se ele tiver dois leitos de internação e ser possível internar por alguns dias, você pode, entre aspas, considerar como atenção terciária. Então, há um pouco de confusão também nisso. Então, se você desenvolver um pouco de densidade tecnológica num centro de saúde da família, ele passa a ser, então, confuso onde é que ele se enquadra. Se ele se enquadra só em atenção primária ou se ele já é interseção entre outros níveis de atenção. E isso pode ocorrer, sem problema nenhum, dependendo da necessidade do tal distrito de saúde, né? Agora, o que a gente está vendo é que, atualmente, o que é importante, no fundo, é construir redes. Você não tem uma pirâmide onde, para chegar a um topo, eu preciso passar pela base e há uma relação, talvez, de um acima do outro, mas sim uma rede horizontal, né? A rede horizontal significa pontos interligados, sejam eles quais forem, sejam eles hospitais, emergências, níveis secundários, centros de diagnóstico, ou centros de saúde da família, unidades básicas de saúde da família, ou até o postinho, dependendo de onde você esteja geograficamente, mas isso em forma de rede, onde a comunicação é imprescindível. Então essa é a forma mais moderna, digamos assim, de pensar um sistema de saúde, uma conformação em rede. E o estudante de medicina, vocês todos, vocês se concentrarão a experimentação de vocês como médicos, né, nas enfermidades mais prevalentes. E por que isso? Porque existe uma grande parte da prática do curso que vai se dar em níveis e o nível de atenção primária, né, que é o primeiro nível. Então, vocês vão percorrer todos os níveis, mas uma grande parte, por exemplo, os módulos A e S, eles vão dar para vocês uma experimentação importante na atenção primária e também no nível secundário, porque faz parte do programa do módulo da estratégia AIS, Ações Integradas em Saúde, ao longo dos 4 anos, dos 8 semestres antes do internato. E no internato, ainda assim, vocês vivenciarão 2 anos de bastante prática hospitalar, mas tem um semestre que é dedicado à saúde mental e saúde coletiva, e vocês vão vivenciar bastante também nesse semestre, né, diariamente, o cotidiano da atenção primária, seja na capital ou em serviços de saúde no interior ou próximo da capital. Então, finalizando, né, a concentração de práticas vai ser em centros de saúde da família, da Regional 6, que é a regional que a gente está mais vinculado, a Unifor. Vai ter práticas, logicamente, no NAMI, né, e em hospitais. Né, hospitais Gonzaguinha e essencialmente Valdemar de Alcântara, que está se configurando como um hospital de referência para o internato também. Dentre outros, né? Vocês vão visitar em outros lugares, vocês vão ter práticas em várias instâncias, né? Mas essencialmente a Regional 6, com o Centro de Saúde da Família, o mais próximo Matos Dourado, mas outros já são vinculados, o NAMI e os hospitais Gonzaguinha e Valdemar de Alcântara, dentre outros. Então a gente está aqui terminando essa conferência em forma de vídeo e eu espero que todos tenham apreciado, né, tenha sido útil. Espero que vocês, então, estudem um pouco esse assunto através dos livros por exemplo, o Tratado de Saúde Coletiva, é um excelente livro, vários capítulos interessantes, importantes, bem escritos. O Medicina Ambulatorial tem uma parte bem interessante que também explica bastante sobre o sistema de saúde, como se organiza. Existe um livro de comentários sobre a Lei 8080, bastante interessante porque isso alivia um pouco a leitura de leis, pois ele comenta de forma
bastante razoável os principais aspectos da Lei 8080, que é a lei orgânica que descreve de maneira detalhada o sistema de saúde nosso, o SUS, no Brasil. Ok? Então, espero que todos tenham gostado. Um abraço.